No vídeo de hoje daremos continuidade ao tópico das ondas mecânicas e analisaremos o princípio da superposição. Principalmente está associado com a equação de onda. A característica principal da equação é que é linear. Isso implica que a função de onda que satisfaça essa equação, ou principalmente a equação de onda, mostra um comportamento da segunda derivada em relação à posição e da segunda derivada em relação ao tempo, mas não tendo funções expressas como potências ou simplesmente com coeficientes associados à variável x, a variável espacial ou a variável temporal, implicando que qualquer solução que satisfaça essa equação de onda ou qualquer onda que satisfaça a equação de onda pode se expressar com uma mistura linear de funções soluções. Nesse caso, tínhamos dito anteriormente que uma equação de uma onda ou uma onda estacionária pode se expressar como uma mistura linear de todas as ondas estacionárias que compõem uma base harmônica, implicando que, misturando-as com diferentes pesos, pode-se obter uma função de onda estacionária em relação a essa função de onda seno ou cosseno, seno na parte espacial e cosseno na parte temporal, para ter um comportamento ou para ter um esquema, uma representação visual de uma onda que não necessariamente seja uma função seno ou uma cosseno, seja um caso bastante diferente. Mas isso implica que esses elementos que estão aqui, essas funções, soluções que compõem uma base de funções harmônicas, possam ser expressos como sendo vetores, mas não vetores como arranjo de números, sendo vetores contínuos. Nesse caso, para representar um vetor contínuo, poderia-se usar um cochete com ângulo e a linha reta para dizer que seria o primeiro elemento que compõe um espaço vetorial, com esse subíndice 1 para fazer alusão ao valor de n inteiro igual a 1, para o caso das ondas estacionárias, tendo outro elemento diferente ao primeiro anterior, um terceiro elemento e até o elemento enésimo, implicando que sejam as soluções para poder expressar qualquer função de onda com uma mistura linear dessas funções base. Mas para ser uma base deverá satisfazer determinadas condições e principalmente que seja o produto interno dentre esses elementos do espaço vetorial, o produto interno sendo equivalente a zero. Se fosse representado a mesma notação para um vetor, diria-se que o vetor, por mais que a sua representação tenha uma seta na parte superior para distingui-lo de um escalar, o vetor, nessa mesma escrita, seria um vetor coluna e o seu transposto seria um vetor linha, ou seja, que o produto interno, ou produto escalar entre vetores, nesse caso, entre vetores contínuos, representa-se dessa forma. E de ser zero, implicaria que deverá ser zero essa integração. Como é difícil observar que uma função seno com cossenos resulte ser ortogonal. Parece confuso, mas para analisar a sua ortogonalidade, haverá que realizar o processo de integração dessas funções com diferentes valores de n e observar que nesse período de oscilação e ao longo dessa distância equivalente a um comprimento de onda, a integração no espaço e no tempo resultará ser nula por completo. A interferência entre ondas seria o caráter rigoroso para expressar a superposição. Esse princípio de linearidade da função de onda, que poderá ser expressa como uma mistura linear, em física conhece-se como interferência. Ondas que somam-se, mas que interferem-se construtiva ou destrutivamente. Sejam ondas que se propagam em torno de uma corda que está sob tensão e tem uma massa específica, a sua densidade linear de massa, dependendo da frequência da perturbação, cria-se ondas com maior ou menor comprimento de onda. E os pontos que estão à mesma distância de um comprimento de onda apresentam três características em comum: a sua velocidade, a sua fase e a inclinação em relação a esse perfil da onda, implicando que se fosse a superposição de duas ondas,
uma solução geral, mas simplesmente com duas ondas. Uma primeira, caracterizada com um número de onda e com essa velocidade específica a esse meio, a essa corda esticada com uma determinada massa linear, sendo superposta ou matematicamente sendo superposta matematicamente e fisicamente sendo interferida ou apresentando uma interferência com uma segunda onda, com um diferente comprimento de onda, um diferente número de onda, mas propagando-se com a mesma velocidade, só que no sentido contrário, com esse sinal positivo. Pois a primeira onda, aquela que tem a amplitude 1, A1, desloca-se de esquerda para a direita e da amplitude A2 desloca-se de direita para a esquerda, implicando que após certos processos algébricos rigorosos, mas ao mesmo tempo simples, obtém-se que essa soma de dois cossenos com fases aparentemente diferentes expressa-se equivalente a essa gigante expressão, ou esse linguiceiro bastante gigante, um elemento com a contribuição, com a diferença, com funções pares, com funções ímpares, onde está a soma e a diferença dos números de onda, considerando a parte espacial e a parte temporal. Para responder ou para poder expressar essa soma de cossenos esse elemento tão grande, necessita-se da dica principal, a expressão de Euler, onde um exponencial complexo expressa-se a sua parte real como sendo o cosseno do seu argumento, mais ou menos, dependendo do sinal, a parte imaginária seno desse argumento. Mas para quê? Para ter essa superposição de ondas, na parte superior, uma onda que se desloca de esquerda para a direita no mesmo meio, com um comprimento de onda equivalente a 2 unidades, uma segunda onda cujo comprimento é de 1/10 do caso inicial, do caso cian, e deslocando-se no mesmo meio com uma frequência maior, visualmente observa-se que seu formato está muito estreito, mas a soma entre si representaria-se com essa onda superposta. Mas observem que o formato principal será equivalente ao formato da onda, da superposição, que apresenta o menor comprimento de onda. E em função do tempo, deslocando-se, observa-se que a onda viaja. Há uma informação propagada. Esse perfil está se deslocando. Poderia ser equivalente a uma onda superposta com outra onda cujo comprimento de onda seja 1/10, mas poderia ser o caso de 1/2, ou seja, 2 unidades do comprimento de onda e aqui 1 unidade o comprimento de onda. A sua superposição em relação ao tempo, observa-se essa oscilação, mas ao mesmo tempo viaja, desloca-se. Agora está no sentido contrário. É algo contraintuitivo. E se fosse esse caso específico, onde o comprimento de onda da segunda será equivalente a 75% ou 1,5%. Nesse caso, o perfil da função superposta obtida na superposição varia, oscila e desloca-se, ainda assim está viajando. Mas o que acontece quando se realiza a superposição de duas ondas de igual amplitude, de igual frequência de oscilação e de igual velocidade, ou seja, ambas pertencem ao mesmo meio, mas uma desloca-se de esquerda para a direita, a superior, e a segunda, a magenta, desloca-se de direita para a esquerda. Aparentemente seria nula, mas realmente seria isso? É algo contraintuitivo. Mas podemos fazer uso do resultado anterior, onde duas ondas superpostas ou em interferência, quando tem a mesma amplitude, esse segundo elemento, elimina-se, implicando somente o primeiro com o dobro da amplitude, sendo uma função que depende, o cosseno, do seu argumento no espaço e no tempo, Observe na principal diferença os sinais positivos, negativos, negativo e positivo. Será uma onda que viaja, que ficará estática ou estacionária? A resposta é uma onda estacionária, uma onda que oscila, mas sem haver deslocamento algum do seu perfil. Um deslocamento horizontal, um deslocamento longitudinal. Mas parece algo
pictórico e parece algo mágico que essa onda possa ser criada. Para aquilo podemos imaginar essas duas ondas com comprimentos de ondas menores, duas ondas que estão presentes numa mesma corda. De esquerda para a direita criou-se essa perturbação e de direita para a esquerda criou-se essa perturbação. Ambas o mesmo comprimento e frequência de onda, da frequência da oscilação da onda, mas deslocando-se em sentidos contrários. O que acontece quando juntam-se? Quando juntam-se essas ondas, cada uma de amplitude A obtém-se o dobro da amplitude, mas a onda não viaja, cria-se uma onda estacionária, implicando que uma onda estacionária será a superposição de duas ondas da mesma amplitude, da mesma frequência, do mesmo comprimento de onda, mas com velocidades opostas. E se são ondas de frequência diferentes, comprimentos de onda diferentes, mas que pertencem ao mesmo meio, obtém-se uma superposição, uma interferência construtiva ou destrutiva em alguns pontos específicos, como, por exemplo, poderia ser uma interferência destrutiva, os pontos onde a sua amplitude é nula, e construtiva atingindo o máximo, mais ou menos A 2 vezes A e menos 2 vezes A. Se me faço entender, finalizamos com essa aula e nos vemos numa próxima.